Só baixar um pouquinho. Pronto, me afastar um pouco. Acho que fica bom. Você tá bem? Você tá nervosa? Sim, um pouco, professora. E a senhora, tudo certo? Tá tudo bem. Tô preocupada com a parte de internet, essas coisas aí que É, podem acontecer. Mas é tranquilo. Cadê a Paulinha? ela tá na autoescola, professora. Ah, meu Deus, vamos ter mais uma motorista. Sim, Mas ela é a pessoa mais a parte criativa que vai uhum. fazer aqueles cards para nós, né? Que é aqui antecede esse momento. Mas não é nada demais, não. A gente vai fazer a gravação, aí depois a gente vai começar. É aí que as pessoas vão passar a conhecer um pouco mais o projeto, né? A última vez que eu participei pelo Instagram, eu tentei conectar pelo meu computador. Deu muito problema. Eu tive que voltar para o celular. Porque eu não gosto muito de usar o celular, porque a gente perde um pouco aí a mobilidade de estar no celular e estar na live. Eu gosto de usar o computador e ficar conversando com as pessoas no celular. Usar as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não consegui usar no Instagram. No computador ficou muito ruim para mim. O celular é mais prático. Mas a próxima a gente vai fazer podcast, fica mais tranquilo. Uhum. Prontinho. Olá, boa tarde, me escutam? Boa tarde, sim. Escutam sim, mas ainda não vemos você. Ah, peraí. Achou Olha aí, ó. tecnologia? Você tá no Objetiva? Tô sim. Ah, reconheci a janela. É, Tá tudo bem, Denise? tudo jóia. Na santa Na- correria. Uhum. Não, eu estava conversando hoje de manhã com o meu professor, eu disse, José, o ano está acabando. E foi o ano todo. Não teve uma semana que pudesse dizer, gente, essa semana tá tranquila. Não Pois teve isso, não aconteceu. mal tá Não terminando aconteceu. a campanha política, eu já tô na campanha do Papai Noel. Então, nada para. É verdade. Bom, nós temos aí Assim que é alguns bom. convidados. A Aline está aí, o Michele, Wesley, eu o nem me Marcelo. preparei aqui. Você Você quer vamos que passar um vamos, né? batom? Quer passar um Não, batom assim, aí? batom eu já tô. Não me preparei em termos de conteúdo. O que que você quer ouvir de mim? Eu quero ouvir de você a sua experiência como profissional na área de economia. Tá E bom. quero também que você fale sobre o que você já colocou aí sobre o Papai Noel, sobre os economistas solidários, que são áreas novas que as nossas alunas não conhecem. Então, o objetivo do projeto é justamente esse: trazer para as alunas. Acho que está carregando da Denise. Juliana? Já tá chamando de novo, professora. Acho que é problema na Tá. internet. Parece conexão, né? Uhum. Espero que a gente consiga estabilizar isso, para não ficar caindo, né? Às vezes é o local que ela tá que o sinal fica ruim. Também, professora. Eu tenho um local aqui em casa que eu não posso ir, que é a cozinha. Se eu for para a cozinha, acabou. Não tem sinal na cozinha. Devia ser um presídio lá. Ai. Nem telefone mesmo, assim, quando eu tô Meu falando com alguém no Deus. telefone, cai tudo. Acabou. Parece que você tá dentro de um elevador. Tentando de novo, peraí. Oi, Denise. Achei. Mudei de lugar aqui para ver se o sinal é melhor. Agora tem que fazer aqui um encaixe para. Eu tô falando para Juliana que eu também tenho esses problemas em casa. Eu não posso ir para a cozinha. Se eu for para a cozinha, acabou. Nem o telefone convencional, assim, ligação mesmo, eu não consigo fazer na cozinha. Não funciona. É, eu tenho.
Em casa é pior porque eu tenho um problema felino, né? Que insiste em participar das minhas lives, das minhas aulas. Ele passa pela frente da câmera. Ela passa pela frente da Ah, câmera é e ela, quer. é ela, É certo. ela, é Achei que uma fosse ele. gatinha. Aí ela cumprimenta, cheira a câmera. Mas faz parte, né? Faz parte. Au. Olha, a Kathleen tá aí também. A Kathleen agora é minha vizinha. Trabalha aqui no escritório em cima do meu. Do professor Juarez? É, ele é meu Ah, que inquilino. bacana. Eu gosto muito. Legal. Eu quero fazer um projeto ano que vem com o professor Juarez. Ele já sabe. Então é só terminar um pouco esse período aqui. A gente, em janeiro, vamos começar um projeto novo com os economistas. Eu quero que ele me ajude. Ah, é legal. Eu também tô. Eu tô quase me aposentando do CIESA. Agora eu só quero dar aula de graça. Cansei da universidade privada. Vou só ser voluntária. A Cleisa já me puxou. Vou falar lá pro Salomão, ver se tem alguma disciplina diferente. Uhum. Ó, o Jonilson está dizendo, quanto tempo, professora Caçama? Janilson foi meu aluno de economia há muito tempo atrás. Eita! Não faça conta, essa parte aí das Não vou contas. fazer conta. Se eu for começar a lembrar, é de tempo, né? Oxe, Maria. Denise, nós temos amanhã o nosso convidado lá no Jaraqui com Economia, que é o seu amigo lá da Lopiano, O Rogério, Rogério. Uhum, falar sobre economia de comunhão. isso mesmo. Vamos lá, Juliana. Olá, professora. A Juliana está nos ajudando aqui no suporte. A Paulinha não está hoje por aqui, mas a Paulinha é a mente criativa do projeto e a Juliana é a parte do suporte técnico. Então não poderia estar melhor do que isso, né, com essas duas meninas. Bom, Denise, então eu gostaria de agradecer a sua participação. Esse é um projeto de extensão da UFAM, mais um projeto, e o objetivo é principalmente dar um espaço para as mulheres economistas. Nesses últimos semestres eu tenho percebido que as alunas elas têm demandado muito esse tipo de experiência e também eles precisam conhecer pessoas, mulheres que estejam aí trabalhando como economistas. Então o nosso projeto ele é o projeto piloto e um beijo para você também, Josélia. Direto de Sergipe para nós, olha aí, ó. Também uma mulher economista. E também as meninas precisam de campos novos na área de economia. Então, o objetivo é justamente esse. Nós vamos fazer 6 encontros virtuais, um por mês, sempre a última terça-feira de cada mês. E possivelmente eu vou pedir renovação do projeto até para que a gente possa criar uma cultura e um espaço para que as mulheres economistas possam compartilhar aí o seu conhecimento e parte do seu trabalho. Então, você, claro, né, a nossa grande amiga, a nossa grande colaboradora de tanto tempo, não poderia deixar de estar participando do projeto. E deu tanto certo que você vai ser a primeira que vai fazer a abertura e vai abrir aí com chave de ouro o nosso projeto como um todo. Então, o projeto Mulheres Economistas e a Conexão Mulheres Economistas tem aí como principal objetivo compartilhar o conhecimento e as experiências nessa área de economia. E isso vai estimular principalmente aquela nossa ideia já de muito tempo, Denise, que é de fazer com que o Amazonas tenha um grupo de mulheres economistas. Então, eu já tenho conversado com as alunas sobre isso e a gente poderia começar a partir desse projeto e também seria muito interessante que o Conselho Regional de Economia abraçasse a nossa proposta, né? Já que nós temos já representações de mulheres economistas em outros estados e o Amazonas ainda não tem. Então, assim como aquela sua ideia relacionada à economia solidária, eu também tenho essa ideia relacionada às mulheres economistas. Eu acho que seria muito interessante a gente começar a pensar nisso já para o ano que vem, se fosse o caso.
Bom, Excelente ideia. Boa tarde a todos que nos ouvem. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Fiquei extremamente honrada com esse convite. E é um prazer imenso, uma satisfação enorme estar aqui conversando aí com as futuras gerações de economistas aí, quem sabe formando cada vez mais mulheres, grandes profissionais, conscientes socialmente e ambientalmente. obrigada, Denise. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação do seu currículo, seu extenso currículo. Eu vou simplificar o máximo que eu posso, né? Então, a Denise, ela é economista, docente, falou recentemente que está trabalhando como professora voluntária na UEA, mas ela também está vinculada ao CIESA, e eu acredito que já tenha trabalhado em outras instituições também. Quem sabe lá na UFAM daqui a algum tempo como voluntária também, né, Denise? A Denise é uma das fundadoras dos Economistas Solidários, que é um projeto piloto, mais uma ideia que saiu do Amazonas e está percorrendo o Brasil como um todo. Ela foi vice-presidente do Conselho Federal de Economia, não sei o histórico, mas uma das mulheres, assim, dentro do Conselho Federal de Economia, que chegou à vice-presidência, né? Eu acho que deveria ser presidente, então já faço campanha aqui. E ela já foi, assim, e ainda permanece como conselheira do Conselho Regional de Economia do Amazonas. Eu posso aí dizer com toda certeza que a Denise é uma das pessoas que mais trabalha em prol do Conselho Regional de Economia. Pelo menos desde quando eu conheço o Conselho Regional de Economia, faz um pouco tempo, assim, né? Não vou dizer quanto tempo. Eu sempre vejo a Denise e o grupo de trabalho dela lutando pelo Conselho Regional de Economia. Então, para mim é uma grande referência. Eu já conheço a Denise há um bom tempo, fui estagiária dela alguns anos atrás, lá na consultoria que ela trabalha. Então, eu pedi para que ela viesse e trouxesse para nós um pouco da experiência dela. A gente é uma felicidade muito grande quando a gente vê que alguém que passou por aqui teve uma carreira frutífera, você continuou os estudos, fez seu mestrado, seu doutorado, está aí dando aula na UFAM. Para a gente é motivo de um grande orgulho, né? Mas que a gente tenha contribuído aí com um dedinho na sua formação, a gente fica feliz aí pela trajetória sua e de outros que passaram pela nossa casa. Eu também comecei aqui nessa área de consultoria econômica bastante jovem. Eu saí da faculdade, basicamente, José Ricardo foi meu professor. Como eu iniciei meus estudos em São Paulo, numa universidade privada, que foi a Álvares Penteado, quando eu vim morar em Manaus, eu só tinha o CIESA, na verdade, faculdade privada, então eu acabei matriculando transferindo para o CIESA. Tinha umas complexidades aí para transferir pela UFAM. Isso foi lá na década de 90, início da década de 90, então estudamos economia na era pré-internet, pré-notebook, pré-tudo, né? Quando precisava de livro, tinha que ir lá na Livraria Nacional e encomendar o livro, esperar 15 dias para chegar pelos correios, porque também não tinha outra maneira. Mas a gente conseguia mesmo assim estudar, se formar, se atualizar. E eu tive a felicidade de ser convidada pelo meu professor na época, José Ricardo, a ser trainee na consultoria. E aqui entrei, comecei como trainee e hoje eu sou uma das sócias dessa empresa. Eu tenho orgulho de dizer que a minha empresa configura aí entre as 5 melhores aqui em termos de volume de trabalho, das 5 principais aqui do Amazonas, né? Sempre trabalhando com bastante ética, transparência, não usando nenhum subterfúgio, oferecendo cafezinho para as coisas serem mais fáceis. Então, desde o primeiro dia que eu entrei, que eu pisei nessa empresa, até os dias de hoje, essa continua sendo a filosofia da empresa, não usar atalho para facilitar as coisas, dentro da legislação, sempre dentro do regulamento, a gente pode não enriquecer, mas dorme tranquilo, né? E era muito difícil, né? Quando eu comecei na década
lá em 94, né, me formei em aqui, eu era a mais nova consultora no mercado, né? A maioria que estava lá eram economistas que já tinham tido uma atividade profissional intensa e assumiram a consultoria como o último trabalho profissional. E eu fiz o caminho inverso, comecei na consultoria. Então, além de ser mulher, eu acho que além de mim só tinha a Eneida Silvestrin, que também que tem uma consultoria, não tinham outras mulheres atuando nessa frente. Então, além de ser muito jovem, então os adjetivos, oh, menina, como garota, né, já eram diferentes, além de falar, ela chegou, então tem que mudar o papo, alguma coisa assim. A gente enfrenta realmente enfrentou um universo machista, misógino, mas mesmo assim, trabalhando bastante, sempre respeitando os colegas, a gente conseguiu aí sagrar-se bem na profissão, né? Hoje eu fico muito feliz de ver outras mulheres, né, aí pontuando a que está nos ouvindo aí também, eu fico muito feliz que ela esteja ingressando na carreira aí de projetista, que é a nossa colega Kathleen aí, desejo muito sucesso a ela, fico feliz que essas novas gerações se interessem pela área de consultoria, que é uma área boa. Consultoria não é apenas saber fazer projetos econômicos, né? É ajudar a empresa a vir a se instalar e a ter êxito aqui em Manaus. Então a gente fica feliz quando a gente passa lá pelo distrito e fala assim, essa empresa fui eu que ajudei ela a vir para Manaus, né? O consultor ele é o primeiro profissional que uma empresa procura quando ela tem vontade, quando ela tem interesse aí de vir para a Zona Franca de Manaus. E a gente sempre teve, ao longo desses anos todos, trabalhar e explicar para o cliente que assim, é tão bom quanto são os incentivos, também são grandes as exigências, né? Então a gente nunca mostrou para o cliente que assim, tudo é flor, né? A gente sempre fez questão de trabalhar, falar sobre as pedras que tem no caminho do trabalho, porque o incentivo ele exige uma contrapartida econômica social que é muito importante aqui para o desenvolvimento da região amazônica. Então a gente fica muito feliz de ter novas gerações de consultoras, novas meninas se interessando. Acho que ainda tem muito espaço para crescer o ramo de consultoria, né? Não só empresarial, como essa nova vertente que a gente está começando a desenvolver, que é a área social, né? Eu, enquanto jovem, né, quando numa das premissas que me estimulou a ir para o curso de economia, era questões como ajudar a combater a fome do mundo, reduzir a pobreza. Então era bastante, eu confesso, bastante idealista, né? E esse idealismo me levou ao curso de economia. E só que como até então o idealismo não preenchia minhas necessidades financeiras, a gente acabou indo para a consultoria econômica. Mas com o suporte econômico da consultoria econômica, a gente começou a observar que também dá para fazer esse mesmo trabalho em entidades sociais, grupos de economia solidária, e quaisquer outros coletivos, porque todos também têm o mesmo objetivo, precisam gerar renda. Então, a mesma necessidade de uma empresa em gerar receita, um grupo de economia solidária tem de gerar receita para os seus membros. A forma que gerenciam isso é que se diferencia um pouquinho. Mas aí a gente começou a observar isso. E na medida que o profissional começa a integrar esses coletivos, ele começa a melhorar a realidade econômica desses coletivos, que passam a ter renda, inclusive, para remunerar esse profissional. Então, eu acredito que essa percepção de entender que economista também tem que estar na economia solidária, na economia e outras economias sociais, abre um campo de trabalho para quem gosta disso, né? Eu sempre gostei de trabalho voluntário, então assessorar a economia solidária
me leva às minhas duas alegrias, é operar como economista e ajudar o próximo. E para mim isso é o êxtase da minha satisfação profissional enquanto economista, né? Ajudar a organizar, ajudar a melhorar a receita, fazer o planejamento financeiro, tudo isso a gente pode fazer, a gente aprende na faculdade e aí, qualquer uma das meninas ou dos meninos que estão nos assistindo tem capacidade de fazer isso, né? Ter essa percepção, e é um mercado que tem muito a crescer, né? Ainda mais depois dessa crise toda, essa recessão onde a gente teve muitos negócios que fecharam as portas, muita gente migrou para essas novas searas, para esses coletivos de geração de renda, que estão aí tentando labutar e precisam da gente para ajudar a fazer esses empreendimentos a gerarem renda de fato para os seus participantes. Então, meninas, não desistam, né? A faculdade não é fácil, mas eu digo isso com muito orgulho, né? A Faculdade de Ciências Econômicas é uma faculdade bastante difícil, trabalhosa, não tem essa de só cuidar de cálculo ou só gostar de textinho, é os dois, tem que saber ser bom de cálculo, tem que saber interpretar os fatos econômicos, tem que saber escrever e tudo mais. Não desistam, às vezes dá vontade, mas não desistam porque vale muito a pena, né? Você saber que como profissional você ajudou a mudar uma realidade é muito gratificante. Não tem coisas que pagam, né? E aí a gente também toca aí os outros projetinhos, amigos do Papai Noel, os economistas solidários, eles surgiram dessa percepção de entender que a economia solidária é a casa de economista também. Então, desenvolvemos pilotamente aqui em Manaus os economistas solidários, aí na época com o apoio da Marcela Vieira, que também é economista, e outros colegas. E levamos essa experiência quando fomos assumir o mandato lá no Conselho Federal. Então, lá no Conselho Federal, essa experiência foi fundamental para a criação do grupo de trabalho de responsabilidade social e economia solidária, que funciona até hoje, lá atualmente tocada pela minha amiga Terezinha, conselheira do Piauí, e a gente tenta reverberar, porque institucionalmente também é importante estimular a questão do trabalho, ajudar o terceiro setor, nem que seja com de ações mais simples até ações que mudam realidades, tudo vale. No momento o Brasil passa fome, então é importante uma ação que ajude a renda, a cestas básicas, por exemplo, né? Não vai resolver o problema da situação, mas ele vai funcionar o problema de hoje. Hoje tem gente passando fome, se eu puder ajudar a combater o problema de hoje, nós vamos fazer, mas também vamos tentar buscar a médio e longo prazo o que podemos melhorar para que essa situação não aconteça mais. Então cabe tudo para quem está nos assistindo. O que não cabe mais é nós, enquanto seres humanos, economistas, não economistas, eu diria como ser humano, não fazer nada. Porque muitos que estão nos assistindo podem, por exemplo, comprar uma cesta básica e ajudar uma família carente. Fala, não é muito? É claro que é muito. Você está tirando a fome por tantos dias de uma família que está passando necessidade, né? Só quem passa necessidade talvez entenda isso, mas dá para fazer muita coisa. E do dá para fazer um mínimo também, surgiu a ideia dos amigos do Papai Noel. Assim, eu não tenho muito dinheiro, quero fazer uma coisa que ninguém faz. Surgiu aí a ideia de eu e mais alguns amigos de fazer uma festa de Natal para crianças carentes. E isso já vamos aqui para o 24º ano dessa campanha, que visa não só a doação de brinquedos, mas levar um momento de alegria, inclusive Papai Noel, que segundo dados nos informam, já está fazendo as malas lá no Polo Norte para vir para Manaus aqui no Natal ajudar a gente.
é um pouquinho disso, um pouquinho mais. Denise, eu queria que você falasse um pouco mais do GT Mulheres Economistas, que é do Conselho Federal de Economia, que você também faz parte, não? A Denise está em todas as frentes, né? Todas. Às vezes, né, eu sei em quantos grupos, GTs e etc. eu faço parte, porque quando eu vi já está meu nome lá. Então, o GT é Mulher Economista, esse não foi criação da qual eu ajudei também, né, porque eu estava como conselheira federal na ocasião da sua criação, começou como um grupo de trabalho e hoje é uma comissão permanente, coordenada atualmente pela conselheira federal Mônica Beraldo, e ele visa justamente ações como essa, estimular a participação das mulheres, principalmente, em particular, mulheres economistas, no campo de atuação profissional. Então, ele já tem aí alguns anos de idade também, e alguns conselhos regionais, nós tentamos aqui no Amazonas, mas às vezes faltam braços para ajudarem, né? Quem sabe com esse grupo que está nos assistindo, para a gente promover ações voltadas aí para o público feminino, porque infelizmente, embora estatisticamente haja um certo equilíbrio entre meninos e meninas nas universidades, na atuação profissional nós somos bem menos do que os homens, né? Então acaba que muitas colegas ou não seguem a profissão de economista ou buscam outras áreas, ou simplesmente não fazem, não exercem atividade profissional. Então o que a gente quer, você mulher que está nos assistindo, se quiser trabalhar como voluntária, tem muita coisa que a gente pode fazer. Se quer começar a trabalhar na área social, começar a plantar sementes para depois também ter uma remuneração, também podemos ajudar. E outras atividades também. Afinal, né, Michele, ser economista não é apenas ser consultora ou professora, né? Ou trabalhar no setor público. Porque as pessoas acham, vou economista, ou vou ser consultora, ou vou prestar um concurso público, ou vou ser professora. Às vezes falam assim, se nada der certo, eu vou ser professora, né? Ou então vai trabalhar no banco. Já ouvi muito isso. O banco, né, ele precisa de um profissional qualificado, tem muito campo também, mas, gente, vocês estudaram 4, alguns 5 anos, né? Eu sou da grade de 5 anos, mas estudando 5 anos não foi para ficar numa mesa de gerente de banco, ou não trabalhar. A gente fala, ser economista é contribuir para uma sociedade melhor, é fomentar o espírito crítico, né? Então, gente, tem muito mais que isso, né? Eu penso principalmente nos desafios, né, Denise? O profissional economista, ele está preparado para muitas atuações do mercado. E esse profissional, ele precisa de desafios. Então, nada mais desafiador do que você ir diretamente trabalhar no mercado, seja na parte social, na parte ambiental, no aspecto econômico. Nesse sentido, que eu sempre falo para as meninas. E hoje a gente tem a tecnologia, por exemplo, né, que é o Economista 4.0. Então, isso que eles precisam olhar para o futuro. Essa geração aí que é 4.0, antenada nas redes sociais, vocês têm condições de expandir a atuação muito mais que a gente, né? Eu aqui penei quase meia hora para conseguir entrar nesse Instagram aqui, né? O que vocês fazem isso de olho fechado. Então, assim, usem esse conhecimento ou somem com a nossa experiência para a gente poder fazer essas coisas acontecer. A economia, ela está se desdobrando. Você falou 4.0, lembrei da própria economia ambiental, meninas do Amazonas aqui. Economia ambiental é um campo muito vasto que abre para a gente como mercado de trabalho. E tudo que os meninos fazem, a gente faz também, e se bobear até melhor. Desculpe, meninos que nos escutam, né? Mas é bem isso mesmo. Então, a força das mulheres economistas, que é o nosso tema de hoje, ele está sendo visto aí como um aspecto do futuro. Como você colocou muito bem, eu tenho visto isso lá na UFAM. As meninas, elas são a maioria já das turmas. Ou então eu tenho um equilíbrio.
E lá na frente a gente vai ver principalmente os meninos no mercado de trabalho, as meninas não. Então nós precisamos mudar esse jogo aí em favor das meninas, claro, né? É isso aí, meninas. Não desistam. Não pensem que vocês estão estudando só para se tornarem esposas mais inteligentes, né? A sociedade precisa da contribuição de vocês. Não deixem de fazer alguma coisa. Comecem pequeno, se querem trabalhar por conta própria, comecem pequeno, trabalhem, dê assessoria aí para o comércio aí do bairro, para a lojinha do bairro, e vão crescendo conforme a experiência. Ninguém nasceu grande aqui, a gente foi crescendo, foi subindo os degraus, às vezes retrocedendo quando necessário, depois subindo de novo. O que não pode é desistir, jamais. Verdade. Denise, o que eu tenho falado também muito para as alunas, mas é sempre bom você ouvir de uma outra pessoa, um profissional que vem de fora, né, um convidado, é justamente o economista ele criar o seu próprio emprego. Então é difícil você ter agora, por exemplo, a carteira assinada onde está ali escrito economista. Você pode ser um empreendedor, você pode ser um empresário em diversas áreas, porque conhecimento nós temos. Então muitas vezes os alunos eles querem sair da faculdade e querem se tornar economistas de carteira assinada. Esse mercado de trabalho ele tem mudado muito, eu tenho falado isso para eles com muita frequência. Você precisa sair daqui e precisa começar a gerar o seu próprio trabalho e também gerar mais postos de trabalho para os seus colegas, vamos pensar assim, né? É isso aí, né, meninos e meninas que nos assistem. O emprego de carteira assinada, ele está cada vez mais reduzido. As relações de trabalho, vocês devem estar acompanhando isso não só na sala de aula, mas na própria realidade que circundam vocês, né? Cada um que nos assiste deve conhecer pelo menos uma ou mais pessoas que não trabalham de carteira assinada, que trabalham de conta própria, que são prestadores de serviço, né? Essa é a sociedade que a gente tá migrando, né? E o que antes era um medo, né? Eu acho que até na minha geração era um medo muito grande, né? Não ter trabalho para todo mundo. Hoje, mas o campo se ampliou muito, né? Então, eu me formei em 94. Tudo bem que na minha época eu só concorria com a turma da UFAM, só tinha Ciesa e UFAM formando economia e formava, eu acho que uns 30 profissionais por ano é muito, né? E curso de economia nunca foi um curso muito muito popular, né? Como eu gosto de dizer para os meus, não é para os fracos economia, não é? Então, hoje essa questão da carteira ela não é tão relevante, né? Eu posso ser muito bem um profissional liberal, recolher o meu INSS como um profissional autônomo e exercer minha atividade aonde eu quiser. Eu tenho meu notebook, é meu escritório aonde eu estiver. Abro, leio os e-mails, faço meu trabalho, conecto na internet, roteio, eu já sei rotear no celular. Então a relação mudou bastante. E eu acho que isso até amplifica o fato de eu não estar num emprego fechado, né? De eu poder fazer várias atividades ao mesmo tempo, saber organizar os meus horários para poder atender todas as demandas, porque também não estamos falando para ser aquele profissional que pega trabalho e não cumpre o combinado com o cliente. Então a gente está falando aqui do profissional comprometido com o trabalho que entrega suas demandas acordadas. Você pode ser professor sem carteira assinada, você pode dar curso, você pode dar treinamento dentro da área, né? Nessa própria área de economia solidária. Tem uma necessidade de capacitação imensa na área econômica financeira, gente. E pode haver remuneração. Você pode ser consultor avulso, você pode ser, agora está muito na moda, coach, né? Coach em finanças, coach em investimentos pessoais.
capacite-se, estude, aprofunde. Faculdade é boa, mas veja o que você quer e aprofunde, busque mais cursos. Não deixe de fazer uma pós, um mestrado. Se você quiser fazer mesmo que você não queira fazer a carreira acadêmica, um doutorado, porque esse conhecimento aprofundado ele é importante, né? E eu digo isso porque me faz falta. Então, para poder oferecer bons serviços, eu preciso ser um profissional cada vez mais pleno e antenado. É por aí, gente. Não se estressem com esse lance da carteira, não, porque trabalho tem. Isso mesmo. Denise, nós já estamos finalizando aqui a nossa live. Eu gostaria que você deixasse aí um recado para as nossas futuras economistas e também uma percepção sua em relação ao futuro. Vou fazer uma percepção genérica, porque a minha percepção do futuro depende do que vai acontecer no domingo próximo, tá? O futuro é próximo. Mas eu diria assim, meninas, tanto na bonança quanto nas crises, um economista ele se faz necessário. Eu diria principalmente nas crises, né? Ajudar os outros a saírem da crise ou ajudar os outros a prosperarem são tão importantes quanto, né? O recado é não desistam, não deixem jamais de estudar, né? Mantenham-se super antenados. Vocês são da geração informação, né? Agora, lembrando, geração informação é também entender o que está, não deixar de acompanhar o noticiário econômico do Brasil, do mundo, né? Não é só antenado em fofoca de redes sociais, não, gente, né? Vocês têm muito mais acesso a noticiários econômicos que da sua professora Michelle e a minha tinham. Aproveitem, né? Bebam bastante dessa fonte da informação, mas sejam críticos o suficiente para saber separar o que é informação e o que não é, né? O que é fake news, e sejam ótimos profissionais. Quero cruzar com vocês lá na frente, saber que vocês estão bem, assim como me dá muito orgulho de ver a professora Michelle tão bem aí no meio acadêmico. Muito obrigada, Denise. Sabe que você é uma pessoa assim, extremamente importante para a minha formação. Eu aprendi muito, muito, muito trabalhando com você, principalmente o aspecto da organização, o cumprimento de prazo e aprender a escrever, aspectos mesmo da profissão. E depois eu reencontrei você, já depois que voltei do doutorado, então para mim foi assim uma grande satisfação, e você está sempre aqui conosco, nos ajudando, e mais uma vez agradeço que você possa fazer parte aqui desse nosso projeto, e tanto eu como as meninas estamos aqui disponível se você precisar da nossa ajuda lá nos Economistas Solidários, lá no Corecon. Então, mesmo que eu não esteja mais fazendo parte do Corecon no próximo ano, se a gente tiver a oportunidade de levar tanto esse projeto como os Economistas Solidários para lá, podem contar com a ajuda das pessoas da UFAM, tanto minha, como das meninas, como dos meninos também. Então, nós estaremos lá para ajudar, justamente para colocar em prática as nossas ideias. Legal, conte conosco também. Pode deixar que eu vou demandar vocês, e vocês que estão nos assistindo, todas essas meninas aí maravilhosas que estão nos apoiando nessa live, vou chamar vocês tudinho para nos ajudar. Muito obrigada, Denise. Eu gostaria também de agradecer a participação da Juliana, da Ana Paula e de todos que estão aqui conectados conosco. Alguns eu consegui ver o nome, outros eu não consegui. Mas em especial os seus ex-alunos que estão aqui deixando beijo. Teve um que disse que é a melhor professora de economia do país, então eu concordo. É isso mesmo. Então, muito obrigada pela sua participação e também pela participação de todos. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, um abraço. Obrigada.